Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor, busque a Ele e obedeça. Talvez aparentemente o caminho que Ele tem para você não seja aos olhos humanos o mais vantajoso, mas certamente será o melhor. Eu, quando estava para casar, isso alguns anos atrás, 3 anos e meio atrás, 3 anos atrás, eu trabalhava de ajudante de pedreiro. Eu jogava futebol e por ter parado e assim, infelizmente aquele ditado que jogador não estuda serviu sobre a minha vida. Não deveria, mas serviu. Eu não conhecia o Senhor e não me dediquei aos estudos e acabei trabalhando, não porque ajudante de pedreiro é uma profissão aquém de alguma coisa, apesar de ser bem remunerado até. Mas eu precisei, não tendo outra, não sabendo fazer outra coisa, eu trabalhei naquilo que apareceu, e nessa oportunidade fui ajudante de pedreiro. E eu recebia cerca de R$1.200, R$1.300 por mês. Não era muito, mas era bom. Há uns 4 anos atrás, era bom. E aí apareceu uma porta de emprego numa grande empresa, aleluia, eita glória. E aí eu fui conversar com a patroa, o salário era de R$800. Mais o desconto, aquele negócio todo, R$700. Olha só que coisa. Eu falei assim, Jesus, o senhor está de brincadeira comigo, porque eu quero casar. Eu vou continuar trabalhando de estudante pedreiro. E aí o Senhor colocou no meu coração que não, que era para eu ir trabalhar nessa empresa. E eu pensava, mas Senhor, eu tenho que casar. E aí eu acho que ele respondia assim, eu sei. Mas, enfim, fui trabalhar nessa empresa e fiquei lá durante 2 anos. E no primeiro ano era para eu sair. E de forma inexplicável aconteceu algumas coisas que eu não saí. Eu ia sair, que eu ia vir para a faculdade. E aconteceu algumas coisas que fugiram muito ao meu controle, que eu não saí. E aí entrou para trabalhar lá, eu continuei na empresa, e entrou para trabalhar lá uma menina chamada Carol. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa história, mas eu acredito que tem alguém aqui que não tem escutado. E eu tinha a oportunidade, apesar de confrontar muitos patrões com o Evangelho, eu confrontava muitos patrões, porque a empresa, né, infelizmente, como muitas empresas no nosso país, tem algumas coisas escondidas e por baixo dos panos, enfim, e eles ficavam criticando muito as coisas, e eu falava assim, gente, a gente não pode falar nada, a nossa empresa é assim também. E aí eles ficavam muito bravos comigo, e aí os meus amigos falavam assim, você vai ser mandado embora. Eu falava assim, então, eu acho que não. E eu não era mandado embora, eu ganhava só R$700, para eles não era esforço nenhum me mandar embora. E eles não me mandavam embora, e ainda pediram para eu começar a fazer um momento de oração uma vez por semana. É Deus que faz o negócio. Porque eles parecem terem que mandar embora. Um pirralho afrontando um patrão de uma grande empresa. Vai embora, você está me perturbando. Mas o Senhor tinha um plano naquele lugar. E aí eu continuei trabalhando lá. Entrou uma menina chamada Carol. E nesses momentos que a gente compartilhava a palavra, eu compartilhava mesmo. Quando o Senhor trazia palavras confrontadoras ao meu coração, eu obedecia. Às vezes durante o restante do dia as pessoas não olhavam nem no meu rosto, mas eu obedecia. E ela começou a se aproximar muito de mim. E teve um dia que eu cheguei atrasado, e aí fui na sala dela, que ela trabalhava no RH, e ela... Jesus é lindo demais. Ela trabalhava no RH, e aí a gente começou a conversar. Eu falei, Carol, me desculpa, eu cheguei atrasado, né? Pode anotar aí na folha de pontos, cheguei atrasado e tudo mais. Peço desculpa e tal, não sei o quê. Não sei o que aconteceu, a gente começou a conversar sobre Jesus. E ela era católica a vida inteira. E ela me disse assim, Gabriel, o que acontece com você a respeito de Jesus? Aí eu olhei para o cara dela e falei assim, não entendi o que você falou. Aí ela falou assim, não,
é porque eu nunca vi ninguém falar de Jesus, de um Jesus tão vivo como você fala. Eu fiquei chocado, eu falei, gente, o pessoal presta atenção nas reuniões. E aí ela falou assim, não, é porque eu passei a vida com toda na igreja. A gente faz ações sociais na igreja. A gente tem momentos de jovens juntos na igreja. E eu não conheço esse Jesus que você fala. Eu estou ficando desesperada dentro de mim. E aí eu comecei, quem me conhece sabe que quando eu sento para conversar sobre Jesus, nós vamos até Hugo que o diga, né? Ainda bem que a Tim deixa a gente ligar gratuitamente o peditinho para Tim. Mas a gente ficou conversando durante 1h30. Parecia que a gente nem estava no trabalho. E eu saí de lá, ela chorando muito. Não que isso queira dizer alguma coisa, mas ela estava muito impressionada com as coisas que eu falei para ela. Eu contei para ela as questões da Igreja Católica, historicamente, talvez alguém saiba, o quanto a Igreja Católica antigamente, eles aprisionaram a palavra, os cultos eram feitos em latim, para que o povo não tivesse acesso à verdade da palavra de Deus. E aí falei de Martinho Lutero, e aí fui gastando, porque eu gosto de falar, falei, e ela chorava. Enfim, eu falei, que bênção, glória a Deus, saí de lá, caramba, o pessoal presta atenção na reunião, aleluia. E aí no outro dia, quem chegou atrasado? Eu, de novo. Sei que não é um bom exemplo, gente, mas eu morava... A empresa era num extremo da cidade, eu morava no outro extremo. Eu pegava 2 ônibus e eu acredito que, como em todos os lugares, o transporte público não era muito, sim, era bem complicado, né, para não dizer algo mais enfático. Mas eu fui falar, Carol, eu cheguei atrasado e ela estava com uma cara triste. Eu falei assim, Carol, o que aconteceu? Aí ela falou assim, meus pais estão brigando muito. E começou a contar um monte de casos. E aí eu peguei, e o Senhor lembrou no meu coração que a gente, como igreja, lá em Colatina, nós estávamos começando as casas de paz. Eu falei assim, Carol, você deseja receber? Assim, eu desejo, e eu sei que você vai desejar também, mas nós estamos com um projeto na igreja chamado Casas de Paz. Não, a gente não prega religião, a gente prega Jesus, esse Jesus vivo. E ela disse assim, eu quero. Eu falei assim, então, mas você não é a dona da sua casa, a dona da sua casa são os seus pais. Então você precisa pedir a eles. Ela falou assim, tá legal, Gabriel. E aí depois no outro dia ela veio e falou assim, Gabriel, eles aceitaram. Eu, glória a Deus, que bênção. Eu não pude ir, que eu já estava com uma casa de paz. E aí um casal da célula que eu liderava, um casal mais experiente também do que eu, para lidar com essas questões de casamento, foram. E aí eles fizeram uma reunião na casa da Carol, na quinta-feira à noite, 2 semanas depois daquelas conversas. E no domingo, 3 horas da tarde, eu estava dormindo para ir para o culto à noite. Eu recebi a ligação da Natália, Gabriel, você viu o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu estou dormindo. Ela falou assim, entra na internet, a Carol morreu. Eu falei, você está doido, Natália? Pelo amor de Deus, dei um pulo da cama. E ela falou assim, não, é sério, entra na internet. E entrei, ela havia sofrido um acidente de carro, o carro havia pegado fogo e ela tinha morrido. E eu fiquei, poxa Deus, fiquei em choque, sabe? Eu falei, poxa Deus, caramba, cara, a gente estava fazendo trabalho na casa da Carol e tudo mais. E aí passei o culto, e no momento de louvor o Senhor trouxe ao meu coração assim, e essa certeza perdura até hoje, isso já tem 3 anos. A Carol está salva. Ah, pastor, mas como é que você sabe? Eu não sei. O Senhor trouxe paz ao meu coração com essa palavra dele a mim. E eu creio na palavra que o Senhor me fala. Você não precisa acreditar, mas eu sei que ela está salva no Senhor Jesus. No dia que aí logo depois eu casei, voltei de férias, peguei umas férias de 10 dias, voltei das férias. Quando eu sentei na minha cadeira, o Senhor falou assim comigo, agora você vai embora, o seu propósito aqui acabou. E aí as coisas aconteceram para eu poder vir para a faculdade. As coisas que não tinham acontecido de forma inexplicável no ano anterior, aconteceram.
aconteceram para eu vir para a faculdade sem eu mover uma palha. E eu pedi para ir embora da empresa, saí com essa certeza: a Carol foi salva. Aleluia! O Senhor cumpriu o propósito dele naquele lugar. Ore antes de fazer algo importante. Ore. O segundo ponto se encontra em Lucas 9:18 e diz assim: antes de pregar ou de falar de Jesus para alguém, ore. Meu irmão e minha irmã, eu não estou dizendo que quando você encontrar alguém na rua e for falar de Jesus para ele ou para ela, você tem que sair correndo para sua casa, ir no banheiro, orar, porque eu acredito que quando você voltar, a pessoa não vai estar lá mais. Não é verdade? Mas ore todos os dias antes de sair de casa. Ore todos os dias antes de sair de casa. Pelas pessoas que você vai encontrar na rua, pelos seus vizinhos. Sabe, Deus, você não sabe, eu e você não sabemos as pessoas que vamos encontrar na rua, mas Deus sabe. E Deus, Ele vai te preparar para essas pessoas que você for encontrar e para as situações que você vai enfrentar. Não se preocupe com a situação. Ore, Deus te dará sabedoria para falar na hora certa palavras que vão fazer a diferença na vida dessas pessoas. Acredite na oração. Enquanto o homem trabalha, alguém disse certa vez: enquanto o homem trabalha, mas enquanto o homem ora, Deus trabalha. Ore. Nós precisamos orar. Nós precisamos, nesse mundo de caos, ter momentos de solitude, nos retirarmos e orarmos. A solitude é o nosso afastamento que nos aproxima do Altíssimo. Aleluia. O terceiro ponto, na verdade o terceiro momento de solitude de Jesus, se encontra em Lucas 9:28. Anota, depois você confere em casa. Em Lucas 9:28, Jesus ora sem motivo aparente nenhum. Você já orou sem motivo aparente? Ah, pastor, eu oro quando não tem motivo. Quando não tem motivo, eu não oro. Tá certo? Não. A gente precisa orar, inclusive quando não temos motivos para orar. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, é um dos menores versículos da Bíblia. Tirando Jesus chorou, é o segundo menor. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas pastor, eu tenho que viver igual Buda? Não, você não tem que viver igual Buda. Até porque Buda não é crente. Aleluia. Mas nós precisamos estar atentos e orando em todo tempo e em todo lugar, porque o Senhor nos ouve. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor te ouve e me ouve. O Senhor ouve a nossa oração. Ore. Não sei se já aconteceu com você, de você estar sentadão vendo um maior filmaço, ou então um jogo do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, para todo mundo se agradar, ou do Flamengo, para eu me agradar. E Deus falou assim: meu filho, minha filha, vem orar. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai chamando pelo teu espírito naquele sofá abençoado, em nome de Jesus, teu servo para orar essa semana. Porque são nesses momentos geralmente que nós temos as experiências, as maiores experiências com Deus. Sabe, são nesses momentos que Deus faz coisas na nossa vida que a gente nem saberia que Deus poderia fazer, ou que Ele estava querendo fazer. Ou talvez a gente já tinha até desistido que Deus fizesse. Geralmente é nos momentos de oração, de solitude com Deus, é que Deus nos liberta do pecado o qual nos escravizava há anos. Ore. Isso aconteceu comigo. Eu tinha pouco tempo que eu tinha me convertido,
E em certa madrugada eu tinha tratado um propósito com o Senhor de orar 3. Eu falo assim, os crentes falam que orar de madrugada dá certo. Eu falava assim, vamos ver se dá certo mesmo. E aí 2 dias eu lembro que eu acordei e orei. E para quem não sabe, eu era alcoólatra. Apesar da pouca idade, eu era alcoólatra sim. Tinha muita dificuldade. Depois que eu parei de beber, eu sentia cheiro da bebida. E tinha sérios problemas com promiscuidade. Problemas de homem e mulher, sabe? E 2 dias eu acordei, e assim, acordei oração minhoca, né? Aquela oração que a gente faz na cama, geralmente de joelho assim, oração minhoca. Quando você vê se está dormindo, é outro dia. Quem já orou oração minhoca? Não levanta, não precisa confessar pecado, só confessa ao Senhor. Aleluia. E no 3º dia o Senhor me acordou. Eu não lembro de ter colocado o celular para despertar. E eu lembro que eu chorei. Falei, Deus, eu estou com muita vontade de beber, eu estou com muita vontade de sair e ficar com um monte de mulher, mas eu não quero. A gente percebe que a gente é escravo daquilo quando a gente não consegue deixar de fazer aquilo. Quando aquele negócio está chamando o nosso coração demais, a gente está ficando escravo daquilo sim. Mas pastor, crente não pode beber? Não. Mas por que, pastor? Porque bebida destrói as famílias na nossa sociedade. E Wesley muito sabiamente fez isso. Que o metodista é abstêmio ao mal. Não, mas pastor do céu. Não. Bebida alcoólica destrói famílias. Só não destruiu a minha, porque Deus foi muito misericordioso para a glória do nome dele. Mas vocês provavelmente conhecem muitas histórias de famílias que foram destruídas por causa da bebida. Enfim, voltando na minha oração minhoca durante a madrugada, eu chorei e falei, Deus, eu não quero, mas eu estou com muita vontade. E eu dormi. E eu lembro que teve um dia que, depois desse acontecido, teve um dia que eu comecei a procurar lugares para sair. Eu procurava e não achava. Ligava para os amigos, não, vai ter uma festa hoje, então não, vou com você. Os meus amigos me esqueceram, esqueceram de mim mesmo. E aí eu sentei na calçada da minha mãe, 11 horas da noite, eu lembro como se fosse hoje. Eu não consegui uma carona para ir para a bendita festa, para dizer maldita, né? Mas aquela foi bendita que marcou a minha libertação para a glória do nome do Senhor. Eu sentei e falei, Deus, eu ainda tive a cara assim, Deus, por que eu não consegui ir às festas? Deus falou assim comigo, meu filho, você não pediu para eu te livrar? E a partir daquele dia eu nunca mais senti vontade de beber. Nunca mais. Nunca mais. Eu estou falando sério, eu nunca mais senti vontade de beber. Tenha momentos de solitude em meio à sua vida caótica. Aí em meio ao seu trabalho que você está aqui, mais apertado do que o nó da minha gravata. Tenha momentos de solitude. Vou fechar até os olhos para você não achar que eu estou falando com você, mas Deus vai falar com você. Quem garante você no seu emprego não é você e a sua força, mas é o Senhor. E se não for o Senhor que sustentar você no seu emprego, se prepara. Isso não é maldição, mas se você ficar se sustentando na força da sua mão, você não vai conseguir permanecer lá. Ore sem motivo aparente. Deus quer cuidar de você. Jesus é lindão demais, amém? Amém. O quarto momento de solitude que eu observo em Jesus é que Jesus ora em gratidão. Lucas 10, 21. Jesus ora em gratidão. Pai, graças te dou porque não revelaste estas coisas aos instruídos, mas sim aos nécios, sim àqueles que são humildes de coração. Muitas das vezes somos muito perseverantes na hora de pedir alguma coisa a Deus. Deus, pelo amor de Deus, me acode. E omissos na hora de agradecer. Mas pastor, quando eu devo ser grato? Em todo tempo.
A palavra do Senhor nos orienta que em tudo devemos dar graças. O texto diz que em tudo devemos dar graças. Em todas as situações que enfrentamos, devemos dar graças. Precisamos crer que Deus tem o domínio de todas as coisas. Devemos orar sempre em agradecimento ao Senhor, pela vida que Ele nos deu em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, por termos nosso nome escrito no livro da vida, que é o mais importante, por sermos gratos pela nossa família. Seja grato pela sua igreja. Agradeça a Deus por esse irmão e por essa irmã que está do seu lado. Agradeça a Deus. Para agradecer ao Senhor, mas às vezes a gente não agradece e fica com a cara de limão, sabe? Aquela cara de tipo limão. Sim. Isso não é falta de doce, não, isso é falta de oração, gente. Sabe? A palavra do Senhor em Provérbios 15, 13, na parte A, vai dizer que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. O crente acredita que alegre no Senhor Jesus é bonito, aleluia. Olha para esse crente do seu lado e vê se ele é bonito. Se ele não for bonito, fala assim: alegre-se do Senhor. Mas certa vez, só um adendo, certa vez eu chamei meu irmão de feio. Eu falei assim: nossa, você é feio, hein, Rafael? Aí ele tem a língua presa. Ele sabe que eu faço isso, tá, gente? Isso não é bullying. Ele falou assim: mas o Senhor Jesus que me criou, eu sou imagem e semelhança dele. Mas é verdade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados de acordo com a sua vontade. Nós somos lindões e lindonas na presença do Senhor. Amém. E você que é solteiro, não se preocupe com essas coisas. O Senhor prepara alguém para você. Amém. É o Senhor quem prepara. Não fica correndo atrás de outras coisas, de outras pessoas, porque o Senhor prepara o melhor para nós. Mas também se ajuda, né? Dá uma arrumadinha, toma um banhozinho, fica cheiroso. Amém. Deus é bom. Mas às vezes nós precisamos parar de olhar para as coisas. Quem é que você conhece alguém que só vê as coisas ruins? Levanta a mão. Alguém que só vê coisas ruins? Só eu conheço? Quem conhece aqui alguém que só vê coisas ruins? Não precisa falar o nome não, não tem que você falar o nome não. Tem gente que só vê coisa ruim, gente. Parece ter um som de urubu. Não é flamenguista não. Tem um som de urubu. Misericórdia, só vê carniça. Mas é verdade, só vê coisa ruim. Às vezes você fica cansado de ficar do lado dele, de tanto ouvir ele falando, reclamando. Misericórdia. Nós precisamos ser alegres no Senhor. Nós temos muitos motivos para nos alegrar na presença de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu Deus! Não tenha um som de urubu, pelo amor de Deus. Misericórdia. Mas veja em todas as coisas o cuidado e o amor de Deus pela sua vida e pela vida daqueles que o cercam. O último, para concluir: ninguém é ansioso, né? Ninguém. Ore quando estiver ansioso ou ansiosa. Ore quando estiver ansioso. O texto de Lucas 22 a 39, 46, eu não vou ler, por conta do tempo, nós temos um momento de Santa Ceia, eu preciso respeitar o horário, mas eu creio que o Senhor está falando contigo, amém? Amém. Eu creio que o Senhor vai nos levar a termos mais momentos de solitude, em nome de Jesus, mais momentos de oração. Ele fala a respeito da oração de Jesus no Getsemane. E esta passagem, ela diz que Jesus, ele chegou, ele passou por ele estava orando, ele estava sendo preparado por Deus para ser crucificado, e ele orou ao Pai pedindo para que o Pai livrasse ele. Pai, por favor, se possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento.
Mas ele orou 3 vezes assim. O texto vai dizer que ele orou 3 vezes assim. E nas 3 vezes ele falou assim: mas contudo não seja feito como eu quero, sim como tu queres. Isso é uma outra pregação, mas o texto vai dizer que nessa angústia, nessa tensão, Jesus chegou a suar a gota de sangue. Mas pastor, a gente soa a gota de sangue? Soa. Talvez você nunca tenha suado gotas de sangue, mas o ser humano é levado a um estresse, angústia e preocupações tão exacerbadas que eles chegam a suar gotas de sangue. O nome que se dá para isso é hematitrose. Hematitrose, se eu não estou pronunciando errado. Com H, hematitrose. Hematitrose é uma doença que vem através da pressão, a pressão que as nossas artérias sofrem, que as nossas veias sofrem, que os nossos vasos sanguíneos sofrem, e como uma panela de pressão, para eles não se romperem, eles liberam pelos poros do nosso corpo e eles saem junto com o suor no momento de muito estresse. Talvez você não chegou ainda nesse momento, mas o ser humano é capaz de atingir esse momento. Se você pesquisar, você vai encontrar. E a principal causa da hematitrose é a ansiedade, é a angústia. Muitos de nós achamos que a ansiedade é uma doença nova. Contudo, ela perturba a vida da humanidade há muito tempo. No Sermão do Monte, há mais de 2000 anos atrás, Jesus escreveu: não fiqueis ansiosos de coisa alguma, não se preocupem com o que vocês têm de vestir ou de comer. Ninguém fala alguma coisa sem necessidade. Jesus estava falando porque tinha gente ansioso sim. O que Jesus está dizendo ali é que eu e você, por mais que nós fiquemos angustiados, ansiosos, nós não conseguiremos mudar a situação. E bem sabemos que a ansiedade, ela não ajuda em nada a nossa vida, só atrapalha. Nós ficamos nervosos e às vezes fazemos coisas que não gostaríamos de fazer. Tratamos pessoas como nós não gostaríamos de tratar. Isso não quer dizer que a gente... a culpa é da minha ansiedade. Não, a gente tem que voltar e pedir perdão se a gente tratar alguém mal. O pastor Charles Spurgeon disse que a ansiedade, ela não tira. Ter ansiedade não tira o problema de amanhã. Não tira. Mas ela só tira a paz do hoje. Quando a gente fica ansioso, a gente não consegue resolver as coisas. Não adianta, o nosso braço não alcança amanhã. Mas além de perder o amanhã, além de não saber o amanhã, a gente perde o hoje. A gente não aproveita o hoje. Eu, por exemplo, nos meus momentos de ansiedade que estou compartilhando com a Natália, vendo um filme, em vez de aproveitar, eu ansioso, perco o momento. E aí ele só passa. Eu não vivo. Isso acontece com muitos de nós. Ei, Jesus tem nos chamado para uma vida de solitude. Sabe, eu não sei como está a sua vida de oração, mas o Senhor sabe. Eu não ia trazer essa palavra hoje. Quando eu vi meu nome na escala, eu já tinha outra palavra para hoje. Mas sexta-feira eu gosto de preparar os sermões, as pregações antes. E na sexta-feira o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, junto com o versículo que Ele trouxe para mim na quinta-feira, que eu compartilhei com vocês pela manhã: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas você vai dizer assim: pastor, eu já sei que a ansiedade ela não ajuda a resolver os problemas, ela só tira a minha preocupação, ela só tira o meu dia hoje, só faz eu perder esse dia. O que eu faço? Toma a resposta, faz o que Jesus ensina, confia nele. É fácil confiar em Jesus? É fácil? É fácil? É fácil, igreja? Depende da experiência que você tem com ele. Meu irmão, licença, qual o nome do senhor? O nome do senhor? Geraldo. Seu Geraldo,
Você consegue confiar tranquilamente em alguém que você não conhece? Não? Quem aqui confia em alguém que não conhece? Aqui eu chego no ponto que eu gostaria desse momento 5. Sabe por que eu e você não conseguimos confiar em Deus quanto precisamos? Como Jesus confiava, a ponto de se entregar na cruz, mesmo com o seu corpo relutando para que ele não se entregasse? Porque nos momentos de solitude dele, ele conhecia o Pai. E quanto menos momentos de solitude ou momentos de oração eu e você temos, menos nós conhecemos a Deus. Quanto menos momentos de meditação na bendita palavra do Senhor, menos nós o conhecemos. Um cara que é matemático, ele era matemático, filósofo e matemático, de uns séculos atrás aí, chamado Blaise Pascal. Ele disse que não tem como ninguém conhecer a Jesus se não for por meio da palavra. Não tem como conhecermos ao nosso Pai se não for por meio da meditação nas Escrituras em nossos momentos de solitude. Nós precisamos de momentos de solitude. Eu aprendi que todas as vezes que o nosso coração está angustiado durante o dia, é Deus nos chamando para orar, irmãos. É Deus nos chamando para parar.